الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Com a graça de Allah, louvado seja, estamos aqui nessa mesquita abençoada, a mesquita de Criciúma, do estado de Santa Catarina. Fizemos a oração em grupo, Salat al-Isha, oração da noite, e vamos tentar adquirir um pouco de conhecimento do Islã. Porque o muçulmano, ele deve ir em busca do conhecimento. E mais ainda, nesse dito que nós vamos falar hoje, um dito especial, que está no Bukhari, no Muslim, e o grande Imam Nawawi, que Deus o tenha, colocou no Arba'in Nawawi, os 40 hadith. É de extrema importância esse hadith para nós termos a consciência que não há nada melhor que conhecimento benéfico, al-ilm nafi'. É relatado pelo Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, que Allah esteja satisfeito com ele, que ele diz que uma vez o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam contou, sendo ele o mensageiro de Allah, Sadiq al-Masduq, o verdadeiro e digno de confiança. Sadiq al-Masduq. O que ele falou? Certamente que a criação de cada um de vós se reúne no ventre de sua mãe durante 40 dias em forma de uma gota de sêmen. Em seguida, passa a ser um coágulo pelo mesmo período, igual. E depois, um pedaço de carne por um mesmo período. Depois, lhe é enviado um anjo que sopra o espírito. E esse anjo recomenda 4 coisas, 4 palavras. Prescreve o seu sustento, o seu prazo de vida, as suas obras e se serão feliz ou infeliz. Por Allah, depois ele continua falando, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por Allah, que não há divindade além dele, que alguém de vós pode fazer boas ações do povo do paraíso, até que não fique entre ela e este paraíso nada mais que um braço. Nada mais que um braço de distância, porém foi prescrito para essa pessoa o inferno. Então, essa pessoa vai realizar no final da sua morte uma obra que vai levar ela para o inferno. E assim também tem aquela pessoa que pratica obras do povo do inferno. E quando chega a morte, uma distância de um braço, foi prescrito para ela o paraíso. Então ela pratica uma obra do povo do paraíso e entra no paraíso. Ou como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse hadith é interessante para nós entendermos. Quando fala no comecinho, Sadiq al-Masduq, o profeta, o verdadeiro, digno de confiança, significa que o profeta é verdadeiro naquilo que ele fala. E digno de confiança porque ele digno de confiança de ele receber a mensagem que foi falada para ele. Allah mandou o anjo, a revelação, falou para ele e ele transmitiu. Então ele é digno de confiança. E ele é confiante e verdadeiro. Ele não mente. Al-Amin, o confiável. Depois ele falou, certamente não há dúvida que todos nós, cada um de vós, se reúne no ventre de sua mãe. A mãe fica grávida, a mulher ficou engravida, durante 40 dias forma uma gota de sêmen. Então, é explicado pelos eruditos, o sêmen, quando o homem e a mulher têm a relação, aquele sêmen, aquele esperma, durante 40 dias vai se formando. Não é que ele espera 40 dias. Durante 40 dias ele vai se formando até formar um coágulo. Aí quando ele forma um coágulo, que é totalmente sangue, aí mais 40 dias ele vai se formando até se formar um pedaço de carne, já um corpo, um feto. E assim, Allah envia um anjo. Então aqui o profeta falou o quê? Sêmen, 40 dias. Aí coágulo, mais 40 dias. Depois, um pedaço de carne, que é colocado alma, mais 40 dias. Fica quanto? 120 dias. 120 dias, Allah manda um anjo. Que anjo? Não sabemos. Não especifica aqui o hadith que anjo que é. Allah manda um anjo para soprar a alma. Como que é esse sopro? Também não sabemos. Allahu A'lam. A alma
os grandes virtuosos eruditos falam, a alma é aquilo que alimenta o corpo, que dá vida para o corpo. Sem alma o corpo não tem vida. Não existe vida sem alma. Então, vamos parar aqui e falar aqui nesse um pouquinho, 120 dias. Os sábios eruditos, eles falam que no Islã é proibido o aborto. Mas quando tem algum caso de enfermidade ou alguma outra coisa que está atrapalhando aquela gravidez, está correndo risco para a mãe e assim por diante, nesses 120 dias primeiros não tem alma. Então, é permitido abortar nesses casos, não é assim. Nesses casos é permitido abortar porque não tem vida. Então isso aqui entra também para aquela pessoa que foi estrupada. Estupro. O estupro é uma violência perante o Islã. E dentro da religião do Islã, o estuprador é condenado à pena de morte. Porque ele cometeu uma violência com a pessoa que foi estuprada, com a família da pessoa e com toda a sociedade. E mais ainda, se vir a ter uma gravidez daquele estupro, pode causar danos até para a criança que vai nascer. Então, se alguns eruditos falam, se for o caso de abortar, tem que abortar nos primeiros 120 dias, porque não há vida, não há alma. Entendeu? Aí depois dos 120 dias já tem alma. Aí alguns dos sábios falam, só vai abortar se realmente aquela gravidez está causando risco de vida para a mãe. Então a vida da mãe aqui é a original. Então prevalece do que a vida do feto, da criança. Nesses casos só. Tirando isso, o aborto é proibido. Então, nesse hadith tiramos isso também, de extrema importância de conhecimento. Aí o anjo vem, coloca a alma. E quando o anjo coloca a alma, nesses 120 dias primeiros, o anjo prescreve por Deus. Deus coloca o destino ali e coloca assim, palavras como o seu sustento, o prazo de sua vida, suas obras, se serão felizes ou infelizes. O seu sustento. O sustento aqui abrange o corpo, que é o alimento que ele vai se alimentar, a comida, o que ele vai beber, e também o coração e a alma, que é o conhecimento. Se essa pessoa, se esse feto vai adquirir conhecimento para levar a felicidade ou não. Esse é o sustento. O Allah sabe mais. Depois ele coloca aqui também o prazo de sua vida. Tem pessoas que vivem 60, 70, 20 anos, 40 anos, já está determinado ali. E ele coloca aqui outra coisa, que recomenda também as suas obras, se é feliz ou infeliz. Se a pessoa vai praticar boas ações do paraíso, vai estar com os virtuosos ou infeliz, vai ser um depravado, um criminoso. Explicando melhor, o profeta jurou por Allah e falou, para dar atenção no que ele fala, ele falou que aquela pessoa pratica ações boas, ações a qual o povo do paraíso pratica. Só que quando chega próximo à morte, distância de um braço, bem perto da morte, é virado o livro para ele. É prescrito que essa pessoa vai para o inferno. Então ele vai praticar uma ação do povo do inferno, ele morre e vai para o inferno. E a outra pessoa, ele pratica só ações depravadas, corrupção. Quando chega próximo da morte, vira o livro e ele pratica uma ação que leva ao paraíso. E ele morre e entra no paraíso. Deus não é injusto, é justo Deus. Significa, os virtuosos, eruditos explicam, aquela pessoa que está praticando boas ações e chega a um braço de distância da morte, pratica uma ação ruim e vai para o inferno, significa que aquela pessoa, ela nunca foi sincera verdadeiramente com Deus. Porque não há como ter uma pessoa sincera, que pratica boa ação, é virtuoso, e por uma ação que ele fazer de errado vai para o inferno, jamais. Aquela pessoa que virou o livro para ela, porque na verdade essa pessoa já estava aqui no seu coração uma corrupção. E ele fazia as boas ações por algum objetivo da vida mundana. E vice-versa. Aquela pessoa que praticava más ações, ações ruins, e depois, antes de morrer, ela fez uma boa ação porque ela não tinha conhecimento do certo e do errado.
mas ela tinha um coração puro. Tanto que quando veio a mensagem para ela, veio o conhecimento, a pessoa se arrependeu. Então uma ação purificou ela e ela entrou no paraíso porque Deus é misericordioso. Compreende? Então Deus é misericordioso. Então, isso é a misericórdia de Allah. Agora, aquela pessoa não queria a misericórdia de Deus. Ele tinha o conhecimento, mas renegou. Não quis praticar, não quis ser sincero. Ele praticava, mas praticava por algo dessa vida. Porque o profeta falou no outro hadith, innamal a'malu binniyat. Certamente as obras dependem da intenção. Se a pessoa intencionar emigrar pela causa de Allah e de seu mensageiro, ele vai ganhar a recompensa por causa de Allah e de seu mensageiro. Agora, se ele emigrar para conquistar a vida mundana ou desposar uma mulher, a sua imigração será por aquilo que ele imigrou e não por Allah e seu mensageiro. E Allah é justo. Então esse hadith é de extrema importância para nós colocarmos dentro do nosso coração, na nossa mente e refletirmos. Quem somos nós? Nós viemos de uma gota de sêmen. Aí os eruditos falam também, será que compensa para mim, para você ou para alguns de nós orgulho, arrogância, teimosia? Às vezes aquela pessoa menor do que eu, menos do que eu, vem com a verdade e eu rejeito. Será que é justo isso? Isso é a explicação dos eruditos. Então nós devemos ser mais humildes, porque o profeta falou, eu não recebi a revelação, exceto para transmitir a humildade. E a humildade leva ao paraíso. A humildade é você aceitar a verdade, independente de quem for. E a arrogância é você olhar a pessoa de um jeito, tentando menosprezar, deixá-la para baixo. Não faz parte. Muitos confundem. Se eu colocar uma roupa bonita, eu vou ser arrogante? Não. O profeta era bonito e gostava de usar roupa bonita e falar Allah é belo e gosto da beleza. A arrogância é você rejeitar a verdade e olhar as pessoas menosprezando elas. E Allah sabe mais. Wa sallallahu alayhi wa sallam. E que Allah nos dê conhecimento e abra os nossos corações. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum.